2/3 de f de x elevado a quê? Menos 1/3, mais o quê? 2/3 de x elevado a menos 1/3. Isso é quanto? 0. Ou seja... Ali é f linha de x, né? Ah, não, faltou aqui um negócio. Regra da cadeia, né? 2/3 de f de x elevado vezes quem? F de x, obrigado. Mais o quê? 2/3 de x elevado a menos 1/3. Isso é igual a 0. Faltou, né? Faltou regra da cadeia, né? Ou seja, f' de x, derivada que eu quero, a derivada f de x é igual a quê? Cancelo 2/3 com 2/3, que é menos x elevado a menos 1/3 sobre f de x elevado a menos 1/3, que é f de x elevado a quem? A 1/3 sobre x elevado a 1/3. Ou seja, para todo x aqui, a derivada da f em x é isso. Mas isso aqui é igual a... Quem é f de x? Ó, f de x é isso. Isso aqui é a raiz quadrada do cubo, mas a raiz quadrada do cubo, nessas condições, é o cubo da raiz quadrada. A raiz quadrada do cubo é o cubo da raiz quadrada. Então, quando eu elevo 1/3, fica só o quê? Raiz quadrada de quem? De 1 menos raiz cúbica de x2, dividido por quem? Por raiz cúbica de x. Para todo x, no intervalo 0, 1 aberto, eu tenho isso. E eu vou concluir isso aqui. Você tá? pode fazer mais devagar, um pouquinho assim. Só essa última parte. Porque você cancelou o cubo que estava dentro. Eu não entendi. Porque isso aqui é o cubo da raiz quadrada. Elevado a 1/3. É a raiz cúbica do cubo da raiz quadrada. Então fica só raiz quadrada. Quem é o cubo da raiz cúbica? Pronto. Ah, tá bom. Tá bom? Entendido? Entendido? Então é o seguinte. Conclusão. Assim, Eu também poderia ter feito 1/2 pelo... Bom, vezes 3 vezes 1/2, né? Exatamente. 3 vezes 1/3. Tá? Assim, pelo teorema do valor médio, como? Me diga uma coisa. Quem é o limite de f' de x com x tendendo a 0 por valores positivos? Me responda. E quem é o limite de f' de x com x tendendo a 0 por x tendendo a 1 por valores menores do que 1? Vamos ver. Quem é o limite disso aqui com x tendendo a 1? 0. E quem tem o limite disso aqui com o x... Ah, faltou o quê? Faltou 1. Está faltando o quê, hein? Menos. Ou menos aqui. Está faltando menos, tá? Faltando menos. Então, e quem é o limite? Já botei. E quem é o limite de f' de x com x tendendo a 0 por valores positivos? Olha, isso aqui tende a 1, isso tende a 0 por valores positivos, tende a mais infinito, portanto o limite é menos infinito. Então, como você tem isso aqui, pelo teorema do valor, e como isso, como isso, a função f tem derivada no 1, que é 0, f é diferenciável aonde? Em 1, com a derivada no 1 é 0, que é o teorema do valor médio, a derivada é o limite da derivada, pelo teorema do valor médio, e, porque a função f é contínua, dos pontos em consideração, e a f não é diferenciável no 0.
Só que o fato do limite da derivada ser menos infinito quer dizer que no zero a reta tangente é horizontal, porque isso é o coeficiente angular da reta tangente não, tá? Porque a reta tangente não tem coeficiente angular no zero, exatamente porque o limite é menos infinito, significa que a reta tangente é horizontal. Então façamos o gráfico dessa função. Façamos, portanto, o gráfico dessa função ao longo do intervalo 0, 1. Ó, observe, a f é contínua no fechado, 0, 1. A f é contínua no fechado. Então você tem aqui, ó, eixo y, eixo x, bota 1 aqui, bota 1 aqui. A f é contínua no fechado. Diferenciável no aberto, e no aberto a derivada é negativa. Ó. No 0, 1 aberto, isso aqui é o quê? Ó, isso aqui é positivo, a esquadrada, né? A esquadrada é positivo, isso aqui é positivo. Quociente positivo com menos na frente negativo. Então, ela é estritamente decrescente. Aqui a derivada é 0, aqui a reta tangente ela é vertical. Se eu falei horizontal, eu falei errado. Aqui a reta tangente é vertical. Então ela sai daqui assim e faz isso. Então isso é o gráfico da f ao longo do intervalo. Isso é o gráfico da f, dessa função f, ao longo do intervalo 0, 1. Por quê? Porque o domínio da f é o intervalo menos 1, 1. E a f é uma função par. Pode olhar que a f é uma função par. Então, o gráfico da f de menos 1, 0 é isso aqui também, é o reflexo, tá? Agora, observe uma coisa. Qual é o comprimento da f dado, ó, vou fazer outra conta. Se você pegar um U, dado um U, no intervalo 0 aberto, 1 fechado, ó, pegue um U aqui, eu quero saber quem é o comprimento desse pedacinho aqui, desse segmento. Ou seja, quem é o comprimento do gráfico da f de U a 1. De U a 1, quem é? É a integral de U a 1, de quem? Da raiz quadrada de 1 mais a derivada de f em x ao quadrado de x. Agora, quando eu chegar aqui, isso aqui fica a integral de U a 1 da raiz quadrada de 1 mais... E eu vou usar a fórmula da derivada, essa daqui, ó. Essa daqui. Tá? Então vai ficar f de x elevado a 2/3, tá? Fica f de x elevado a quem? 2/3 sobre o quê? Sobre x elevado a 2/3, que é igual a integral de U a 1 da raiz quadrada de... Então, em cima fica x elevado a 2/3 mais o quê? F de x elevado a 2/3 sobre quanto? X elevado a 2/3. O interessante é que eu já demonstrei aqui, ó, eu usei para derivada e agora serve para cá também, que f de x elevado a 2/3 mais x elevado a 2/3 é igual a 1, qualquer que seja x aqui. Tá? Então isso aqui fica a integral de U a 1 de quanto? De 1 sobre x elevado a 1/3. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de x elevado a 2/3 dá x elevado a 2/3, integral em x. Ó, bem simples, tá? Por isso é que é bom, às vezes, você ir por, vamos dizer, tentar uma derivação implícita, tá? Depois analisa esse caso aí, viu, cara? O que é que você pode dizer sobre a antiderivada aqui? Tá? Então, isso aqui fica o quê? Fica a integral de U a 1 de x elevado a quanto? Menos 1/3. Mas qual é a integral de x elevado a menos 1/3? X elevado a quê? 2/3 sobre 2/3. Né? Então, é 3/2, tá? Isso aqui de quanto? De U a 1. Quanto é isso? Dá 3/2
3 meios menos o quê? 3 meios da raiz cúbica de U ao quadrado. Concorda comigo? Então, esse é o comprimento desse pedaço. Então, qual é o comprimento do total? O comprimento do total, daí, o comprimento total, o comprimento do gráfico de F de 0 a 1, quem é? É o limite com U tendendo a quê? Com U tendendo a 0 por valores positivos, do comprimento de F de U a 1. Ou seja, é o limite com U tendendo a 0 por valores positivos. Quem é esse comprimento aqui de 1 a 1? Entendeu? Faz o U tender a 0, você tem um comprimento total. Quem é? É a integral de quanto? Que integral? É o limite, já tem a expressão de 3 meios menos 3 meios da raiz cúbica de quê? De U ao quadrado. Então, quanto é que dá isso? 3 meios. E esse comprimento aqui, veja bem, isso é o integral impróprio. O que eu mostrei para você é que isso é integral impróprio, ou seja, a integral, o comprimento de F de 0 a 1, ele pode ser visto como sendo essa integral de 0 a 1, da raiz quadrada de 1 mais F' de x ao quadrado, integral em x. E essa integral é imprópria, por quê? Ela é imprópria no zero. Qual é o limite disso aqui quando o x tende a zero por valores positivos? A derivada tem limite menos infinito. O quadrado mais infinito, somado com mais infinito, a raiz quadrada tem limite mais infinito. Então, trata-se do integral imprópria, mas que converge. Converge para quê? 3 meios. Isso é uma integral imprópria. Então, você também calcula comprimento de gráfico via integral imprópria. Calcula também a área via integral imprópria. Mas antes que você se levante, eu gostaria de observar o seguinte. Tem uma curva na matemática que é cúspide, chamada, que é essa curva aqui, ó. E aí você vai bem, tá? Essa curva aqui, ó. X elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3 igual a 1. O que equivale a raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de y2 igual a 1. É a mesma curva, tá? Mesma curva. Essa curva aqui, ela é simétrica em relação à origem, por quê? Porque se o ponto XY pertence a essa curva, satisfaz a equação dessa curva, menos x menos y também satisfaz. Ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, por quê? Porque se o ponto XY está na curva, o menos XY também está na curva. E ela é simétrica em relação ao eixo das abscissas, por quê? Porque se o ponto XY está na curva, o x menos y também está nessa curva. Então, ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo das abscissas e à origem do sistema de coordenadas cartesianas. Então, o gráfico dessa curva total é, se eu conheço o gráfico no primeiro quadrante, e eu conheço porque no primeiro quadrante, a parte dessa curva é o gráfico dessa função f que eu esbocei aqui, ó. Tá? Porque a função f com y igual a f de x satisfaz essa equação. Não satisfaz? Então, aqui no primeiro quadrante, o gráfico dessa curva, essa curva, gráfico entre gráfico é função, essa curva tem esse formato, que é o gráfico da f. Mas ela é simétrica em relação, ó, ao eixo das ordenadas. Então, ela também é assim. Ela é simétrica em relação à origem, pelo que acabei de dizer. Então, o gráfico dela aqui também é assim. E ela é simétrica em relação ao eixo das abscissas. E quem é o comprimento total dela? Quem é? 4 elevado a 10. O comprimento dessa curva é quanto? 6. 6. Entendido? Moral da história, nem sempre derivar uma função olhando para a sua cara é a melhor coisa. Procure jogá-la dentro de uma curva e usar
derivação implícita, que isso pode facilitar a sua vida. E comprimento de gráfico pode ser dado por integral impróprio, tá? Porque a função pode ser, não ser de classe C1 no fechado. Ela pode ser de classe C1 no intervalo A aberto, B fechado, ou A fechado, B aberto. E aí, se você vai usar essa fórmula para calcular comprimento, você está fazendo cálculo de integral imprópria. Tá? Pronto. Tá aí.